Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje, agradecendo a sua audiência e participação e, como sempre, pedindo para você deixar seu like, para você compartilhar, comentar, mandar para todo mundo, para que a gente possa trazer pessoas como a nossa querida Amanda Luiza, fisioterapeuta, mas é fisioterapeuta pélvica. Pronto, tem uma especialidade aí, né? Muito obrigado pela sua vinda, satisfação recebê-la. Olá, meu nome é Amanda, vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Sou fisioterapeuta, atuo na área da fisioterapia pélvica. Primeiramente, também agradecer o convite, Jorge, muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho sobre a minha profissão aqui em Brumado. É uma oportunidade a gente conversar de modo livre, que é esse que é o bom do podcast. A oportunidade do pessoal conhecer a pessoa, conhecer aquela figura que posta bastante nas redes sociais, entender um pouquinho mais sobre o que é a fisioterapia pélvica, porque aí tem uma especialidade. A maioria já sabe o que é fisioterapia, mas estamos falando de uma questão específica. Você não é natural aqui de Brumado. Não. Eu sou de Macaúbas. Tem 5 anos que eu me formei na UESB, sou fisioterapeuta formada pela UESB. Depois, morei em Bom Jesus da Lapa, iniciei a residência e agora estou morando em Brumado e atuo na área da fisioterapia pélvica. Atendendo só em Brumado ou também em Brumado? Não, eu atendo na região. Atendo em Brumado, em Macaúbas, na região próxima ali de Macaúbas, Paramirim, Rio do Pires, Pipitanga. Em Brumado você atende aonde? Então, aqui em Brumado, eu iniciei lá na clínica de Luísa Feres e na clínica Médici do Oeste. Certo. A região também, bacana. É bom que a gente vai ter uma audiência agora múltipla, né? Além disso, bomba na rede social, né, Maestra? É bom aquela postagenzinha marcando o podcast. Vou fazer, claro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a rede social também. Para o pessoal que está nos acompanhando agora entender essa subdivisão, essa especialidade voltada à fisioterapia pélvica. O que é, essencialmente, a fisioterapia pélvica? O que é que ela trabalha? Como é que se dá esse trabalho? Então, a fisioterapia pélvica ou fisioterapia uroginecológica, que algumas pessoas conhecem assim também, é uma área da fisioterapia que atua no trabalho ali na região do assoalho pélvico, né? O sistema urinário, genital, urogenital, enfim, com algumas disfunções e patologias dessa área. Por exemplo, incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções sexuais, prolapsos genitais, todas essas disfunções e patologias do assoalho pélvico a gente trata. Há uma interpretação, e aí, assim, pela forma com que as pessoas costumam lidar com o assunto. Geralmente quando fala de parte pélvica, já fazem uma ligação sexual, né? Isso. Primeiramente falando, né, as pessoas não têm costume com esse nome, assoalho pélvico, fisioterapia pélvica. Então, no meu Instagram, eu costumo falar assim, de forma bem didática, para todo mundo conhecer. Então, a incontinência urinária, por exemplo, muita gente acha que é normal perder xixi. Sim. E não é. O escape urinário não é normal em nenhuma situação. Então, eu sempre trago para o meu Instagram, para os meus seguidores ficarem sabendo que aquilo não é normal, porque às vezes a gente não tem essa informação em qualquer lugar. Nem aquele pouquinho? Nem um pouquinho, nem nada. Não é para ter escape urinário. Né? Por exemplo, tem gente que tosse, espirra, pega peso, academia, relação sexual, perde xixi. Não é para perder xixi. Ninguém. Existem vários tipos de incontinência, né? Tem incontinência urinária de esforço, que é quando faz um esforço e faz xixi. Sim. A maioria das pessoas vão queixar isso. Espirrou, fez xixi, é incontinência urinária de esforço. Que fez um esforço, fez uma pressão abdominal ali, pressão na bexiga, a musculatura não sustentou, sai o xixi. Tem a incontinência de urgência, que é quando a pessoa sente muita vontade de ir no banheiro e, se não for no banheiro, faz xixi ali na roupa. Aquela pessoa que está normal, do nada, precisa ir no banheiro. Se não abrir a porta e sair correndo, faz xixi na roupa. Isso aí é um tipo de incontinência também. E outros tipos de incontinência. Mas, assim, a mais comum que a gente vê, e as pessoas acham que é normal, é a incontinência urinária de esforço. Que é essa do espirro, da tosse. Espirrou, fez xixi. Tá na academia. Tem muita mulher que vai pra academia de absorvente para segurar o xixi, para não sair xixi na roupa. E eu tô alertando o tempo todo. Porque
uma das principais causas de incontinência urinária, de esforço, é a fraqueza muscular. Então, na região do que se chama assoalho pélvico. Isso. Ali são músculos, ligamentos, tendões. Então, a gente precisa fortalecer. É músculo como qualquer parte do nosso corpo, né? Precisa de toda a atenção. Não sei se você já ouviu falar de bexiga baixa. Já. Sempre de maneira pejorativa. Rindo de alguém que tem vontade de fazer xixi toda hora. Resenhando, brincando. Mas não sei nem qual é a questão técnica envolvida. É uma cistocele, é um prolapso genital. E assim, a primeira queixa, sensação de bola na vagina. E as pessoas subestimam muito isso. Então vai deixando a fraqueza muscular, vai piorando ao longo do tempo. Chega uma certa idade, a musculatura está muito fraca, questão hormonal, muscular. Aí vem caindo os órgãos. Realmente, literalmente, cai os órgãos. Né? As pessoas não têm entendimento disso. Aí, às vezes, não pode mais fazer cirurgia, não tem mais indicação de cirurgia. A fisioterapia também, quando já está muito avançado, é só para melhorar a qualidade de vida. E eu tento trazer isso para uma forma preventiva no meu Instagram. Entendi. Trabalhar de forma... Né, com promoção de saúde, para as pessoas ir fortalecendo para não chegar lá na idade mais avançada e ter um prolapso. Pronto, você falou da questão da região, que é uma questão de fraqueza muscular e que é uma necessidade de criar essa preparação aí. Sim. Não é um tipo de fortalecimento que é possível ser alcançado na academia. Não. Necessariamente é um trabalho técnico profissional de uma fisioterapeuta, de um fisioterapeuta pélvico. Sim. O Pilates ajuda muito. Tem pessoas que são do Pilates, né, profissionais, os fisioterapeutas, que já ensinam essa contração. Porque a contração lá da musculatura pélvica mesmo. Mas não é sempre que tem essa orientação. A academia não é para fortalecer. A gente pode associar, a gente deve associar, né, o fortalecimento pélvico com os exercícios da academia. Mas não necessariamente você está lá fazendo exercício vai fortalecer a musculatura pélvica. Tem alguns exercícios que, de modo reflexo, acaba ajudando, né? Mas a parte específica precisa desse cuidado. Você vê, rapidamente você falando aí, já chamou atenção para alguns assuntos que são corriqueiros e a gente acha, às vezes, que enquadra quase que na rotina, acha que é normal. A pessoa que espirrou e já está, né, saindo um pouquinho de xixi ali. A pessoa que vai tossir já está saindo um pouquinho de xixi. Essa pressão que a pessoa tem desse imediatismo, da necessidade de urinar, isso também é um problema, né? Porque, teoricamente, pelo menos de uma opinião, entendimento de um leigo, é aquele que a pessoa tem a vontade, entende que tem vontade, vai, né, se deslocar, ela pode ir aumentando a vontade, mas tem hora que você está conversando com algumas pessoas e a pessoa diz, eu preciso ir no banheiro. E se ela não sair correndo, ela faz ali. Isso também é uma demonstração de que precisa ser tratado. Precisa, né? Claro. Aí quando você falou, né, que fisiologicamente normal, aí é uma pessoa continente, que sabe quando precisa, que vai no banheiro, enfim. E tem os que têm a incontinência, que não consegue segurar. Aí precisa de um tratamento. Precisa de tratamento. Maestro, deixa eu te fazer 2 pedidos. Um é a pizza da Artesão, para eu falar aqui, que daqui a pouco a gente vai experimentar. Né? Que bom. Aquela pizza maravilhosa da Artesão Pizzaria. Eu acho que tem gente que vai comer antes. Talvez um pessoal aí se alimente antes. Para a gente agradecer aqui aos nossos parceiros de programação. Como eu falei que eram 2 pedidos, eu tenho um segundo, maestro. E olha que eu não sou de exigir muitos pedidos, não. Mas o segundo é você baixar aquela paleta do ar-condicionado pra gente. Você consegue? Só dar um tapinha nela. Tá quente. Tá. Brumado, Bahia, Brasil, senhoras e senhores. De onde nós estamos aqui falando. Não é brincadeira. Não é para amadores, né? Não. Pense num brumadinho quente. Eu tô acostumada. Que eu vim de Jequié e de Bom Jesus da Lapa. Não tem Aí é acirrado. Retiro o que eu disse. E Macaúbas também, que é muito Bom Jesus da Lapa é complicado. É uma maravilha de cidade, mas quente que é uma beleza. Artesão Pizzaria, falei, ó, que a gente chegou atrasado, já chegou comendo um pedaço. Obrigado, galera da Artesão, e pela força de sempre. Não fica assistindo com vontade, não. Manda sua mensagem no WhatsApp, pede a sua pizza, já assiste comendo uma pizza da Artesão. 77999426319 ou 34416185 na tela aqui para vocês. Artesão Pizzaria. Segue eles também lá no Instagram. Daqui a pouco. Se você quiser agora, é sua.
Daqui a pouco eu vou comer. É porque a gente fica passando aqui um fio dental aqui no dente. Vou deixar lá de novo com eles, para eles não ficarem tristes, viu? Pega por baixo, tá pesado. Já melhorou um bocado aí, não melhorou não? Melhorou. Eu com esse blazer aqui. Eu olhei assim, eu falei, eu acho que esse ar-condicionado consegue chegar na gente aqui. Até porque o podcast, ele não tem aquele assunto pré-determinado, único. Então a gente vai girando um assunto. Não precisa ter formalidades excessivas, então a gente para e pede para ligar o ar-condicionado. Claro. Apesar de que você disse que gosta mais da rádio. É minha primeira vez no podcast. Já está pré-convidada na rádio com a gente também. Poxa. Mas você já esteve em outras oportunidades na rádio, por isso que você está assim. Eu gosto de rádio. Eu já fui na rádio. Gostei bastante. No podcast é a primeira vez. Aí tô ainda a dinâmica da rádio e do podcast é que é diferente. É aquela dinâmica de você fala o horário, de você fala o nome da pessoa várias vezes, de você manda um abraço para um, manda um abraço para outro. A gente não tem esse conto, por exemplo, lá para a mesa alternativa, a gente vai ficar numa distância, você tá lá naquela outra mesa lá. E assim, você tá eu aqui, olhando o celular, olhando uma mensagem, outra coisa, e cada um tá se escutando e desenrolando. E 38 a 40 municípios ouvindo a gente ao mesmo tempo, né? Na rádio, em breve, Amanda Luiza, né, para vocês. Mas hoje no podcast, aliás, às vezes eu coloco quando eu viajo, mas eu vou levar você ao vivo lá. Quando eu viajo, eu muitas vezes pego o áudio do podcast e mando para a rádio. Aí não deixo a vacância lá do espaço, né? Eu ia perguntar sobre o fato de algumas pessoas acharem que a fisioterapia pélvica ela é só para as mulheres. Mas como você falou de órgãos, você falou de incontinência urinária, para mim já fica meio... Né? Obviamente eu vou reforçar a pergunta, mas já fica meio respondido de que não é só para as mulheres, né? Não, só para homens. Geralmente, todo homem que tem problema na próstata, que realiza a cirurgia de prostatectomia, ou total, ou só tira um pedaço da próstata, vai ficar incontinente. Vai ficar não é uma regra. Pode ficar incontinente. Existe uma chance grande de ficar. Muito grande. E aí precisa da fisioterapia. Às vezes reverte o quadro sozinho, às vezes precisa da fisioterapia, mas o tratamento é muito legal, muito eficaz para os homens. Como é a fisioterapia pélvica? Então, vamos trabalhar com a musculatura pélvica. Com a musculatura mesmo da região ali da vagina. Eu não trouxe minha vulva, que eu sempre trago. E aqui tem uma vulva, mas é porque ela tá aí? Não sei. Não, acho que não. Luísa deve ter levado, porque a Luísa faz as palestras, os treinamentos. Você veio no dia que a vulva... Ela é bem famosa. No meu Instagram eu apareço com ela. Foi minha mãe que fez. Ela é toda fofinha assim. E consegue fazer as explicações. Sim. Vai lá no Instagram dela que você vai ver. No meu Instagram tem tudo. Assim, é para fortalecer, né? A gente usa alguns aparelhos, mas tem algo que é muito legal que eu sempre posto no Instagram. Para fortalecer a musculatura de forma preventiva, é R$0. A pessoa pode fazer em casa. Sim. E eu sempre posto eu mesma fazendo para as pessoas entenderem como funciona, né? Sim. Primeiramente, a gente associa com a respiração. A gente associa com a respiração. E a gente vai fortalecendo apenas a musculatura pélvica. Eu peço assim, contrai a vagina, solta. Eu vou fazer aqui, bem superficial, porque realmente precisa de uma anamnese primeiro para saber como está a musculatura. A gente vai, contrai a vagina, não pode contrair só o canal vaginal, não pode contrair perna, nem glúteo, nem barriga. Isso é muito difícil. E o homem também faz, mas o homem tem um foco no ânus. E a mulher não, é mais um canal vaginal. Por conta da questão da próstata para fazer a coisa, alguma coisa relacionada a isso? Não, porque o homem vai conseguir associar mais com a contração do ânus. É bem mais fácil para ele. E a mulher, a gente foca, a gente assim, pede para focar no canal vaginal, para contrair o canal e soltar. Aí a gente faz, aí eu faço no meu Instagram. Aí todo mundo já me conhece com a mãozinha assim. Já porque realmente faz toda a diferença e dá resultado. E aí é o que você falou, é uma coisa preventiva. Preventiva. E outra, melhora muito na relação, a performance sexual melhora, aumenta a oxigenação, ajuda mais a mulher a chegar ao orgasmo, alivia a dor. Lembrando que mulher que sente dor não pode fazer o exercício antes do atendimento da anamnese.
E mulher que sente dor tem tratamento. Porque, assim, inicialmente eu só trabalhava com na relação sexual. Ou na relação? Na relação sexual. Precisa saber o que é que está tendo. Entendi. Geralmente a gente indica a ginecologista, tem que passar, né? E depois, se tiver tudo bem com a ginecologista, aí a gente já pensa em algo muscular. Tem muitas patologias, disfunções conhecidas, né? Vaginismo, enfim. Muita mulher, tá muito comum. Não é normal, é comum. Muitas mulheres tá acontecendo com bastante, sintomas. Mas precisa tratar. Precisa tratar. Tem tratamento. E antes, as pessoas não sabiam, né? Desse tipo de fisioterapia que trata. As mulheres sofriam muito. E hoje tem. Eu percebo, dentro das conversas que a gente tem aqui com vários profissionais, principalmente quando são assuntos como esse, ligados à sexualidade, ao próprio corpo, aquele tabu, né? Quando você fala do próprio corpo, e algumas pessoas usam a rede social hoje para ter essas informações que antes não tinham. E aí percebe que aquilo ali não é normal, percebe que há necessidade e possibilidade de tratamento, e ainda bem que a gente tem a rede social para isso. Ainda né? bem. Como eu falei, a gente estava conversando, né, antes de começar. Eu iniciei lá em Macaúbas. Macaúbas é muito pequena, então tem muito tabu. Cidade do interior sempre vai ter mais tabu. E eu comecei com o meu Instagram, assim, bem de pouquinho. Convidei alguns profissionais, urologistas, ginecologistas e diversas outras especialidades. E a gente foi discutindo sobre isso. Então, hoje, lá em Macaúbas, todo mundo já está acostumado a ver isso. Eu apareço lá, mostro a vulva de... Como se fosse um ursinho, ensino direitinho, mostro fotos para as mulheres, assim, não se comparar em relação ao formato da vulva. Tem muita mulher que se compara, que não gosta de forma alguma, que, sabe, tem dificuldade de se relacionar por conta disso. Aí eu sempre posto lá. Tem hora que é um susto, tem gente que leva um susto, né, que não está acostumado, mas tá normalizando lá. E nas consultas você tem esse zelo, esse cuidado também de, além dessa conversa, de mostrar às vezes algumas informações, porque há realmente uma tentativa de padronizar o corpo. E é tudo que a gente não é, a gente é diferente em essência. Exatamente. Toda mulher tem sua especificidade, né? Peculiaridade. A vulva da mesma forma, cada mulher tem a sua. Aí eu sempre desenho, eu sempre posto no Instagram que eu desenho nas consultas, né? A vulva, o clitóris, o pessoal conhecer, os canais. Tem mulher que não sabe diferenciar que nós temos 2 canais, né? Que eu falo assim, que sai xixi, que sai menstruação, são canais diferentes. Hoje mesmo eu fiz uma palestra no PSF e falei sobre isso, porque tem muita gente que não sabe. Tem um canal vaginal, tem um canal uretral que sai o xixi em cima, tem um canal anal. E aí eu sempre falo sobre anatomia, sempre usando os termos técnicos e também os comuns, né, para todo mundo entender. Para gerar compreensão. De uma forma bem fácil. E você ainda prefere a rádio, porque na rádio a gente tem que usar o termo técnico. Pelo menos em maioria. Não, assim, para falar sobre isso a gente não pode usar termo técnico de forma alguma. Por exemplo, se eu cheguei assim, ó, uma vez mesmo eu fui atender uma pessoa e eu achei que ela tinha um entendimento maior, eu falo assim, quantas micções por dia? E ela não sabia o que era micção, que é ir ao banheiro fazer xixi. Sim. Então hoje eu já tenho que falar, ó, quantas vezes você faz xixi por dia? Entendeu? Porque não é um assunto muito discutido, então as pessoas não sabem. Sim, e a comunicação essencialmente é gerar entendimento. Então, né? Se não entendeu, não gera. Aí eu utilizo muito meu Instagram para isso. Aí eu já trago minha família, meus pais também participam, meus irmãos. Fiquei sabendo que seu pai é muito famoso, eu vou perguntar sobre esse assunto. Meu pai é blogueiro. Já apareceu até no Fantástico. Aí. Tava chorando pra falar. É um orgulho, né, Luísa, essa aparição. Lá em casa todo mundo tem. E é porque eu tomei conhecimento agora. Porque senão eu ia botar na tela aqui na hora que você falasse. Mas a gente pode colocar mais. Vou pedir ela para colocar na hora que ela falar sobre isso aqui. A gente colocar o pai dela lá fazendo a participação dele no Fantástico. Tem? Tá com moral mesmo. Qual é o nome dele? Antônio. Manda um abraço aí pro seu Antônio. Com certeza vai assistir a filhota aí. Ele adora o Instagram assim. É legal, mas é bom. O pessoal gosta muito dele. Esse apoio familiar, essa questão de ter as pessoas que a gente ama próximo, incentivando, tudo é fundamental para qualquer tipo de trabalho, né? Seus pais, eu perguntei se você não era de Brumado, mas eu não lembro. Sou de Macaúbas. Macaúbas. Mais pertinho. É pertinho.
Aí eu gravava lives também, eles que me ajudavam. Minha mãe, meus irmãos, meu sobrinho, meus sobrinhos, minhas amigas, minhas assistentes. Sempre juntos, assim. Porque, você sabe, né? Por trás das câmeras, a gente Luísa precisa... trabalha com você? Não, é minha amiga. Então você pode ir lá no escritório depois, porque já tem umas 5 vezes que ela te chamou de assistente e eu vou fazer um vínculo de relação de emprego com você. Eu vou... Ela falou... Ela tá usufruindo também, ó. Tá ali bebendo água gelada. Uma aguinha. Que trabalho escravo do nada, viu? Quem aguenta. Mas é legal. Então as amigas, os familiares ajudavam nas lives. E a live ajudou o crescimento da rede social, Claro. o pessoal conhecer mais as informações? Sim, foi bem na pandemia, assim, no auge da pandemia. Aí eu convidei vários profissionais da saúde e outros profissionais também. E era uma audiência, assim, bem alta, era bom. E o pessoal participava muito. A gente não treinava nada antes, não decorava nada, não tinha nada. Diferente daqui, que a gente fica treinando, lendo um texto, né? O pessoal mandava as Mentira, perguntas, era legal. O pessoal na época de live, tinha hora que fazia umas perguntas, né, com contextos que às vezes saía um pouco do tema que a gente estava discutindo. Com você acontece, porque as meninas aqui, Ana Luísa, Giovanete, falam às vezes que no Instagram o pessoal às vezes empolga por conta, você está mostrando ali a vulva, está fazendo orientação, aparece às vezes um sem noção que quer fazer um comentário desnecessário ou quer levar para um outro sentido. Você sofre com isso ou graças a Deus não tem essa problemática? Não sofro, graças a Deus. Assim, inicialmente eu comecei com o meu Instagram só com patologias, assim, disfunções, incontinência, prolapso, essas coisas. Depois, com o tempo, que eu já estava mais preparada, assim, eu comecei a tratar sobre esses assuntos sexuais, disfunções sexuais. E aí tem muita gente que tem vergonha de perguntar. E eu vou me adaptando. Aí eu tenho um aplicativo que tem a caixinha anônima. É verdade. Então aí o pessoal, se eu soltar a caixinha, são muitas perguntas. Eu já recebo umas perguntas na normal que eu tenho não, até normal medo de não. criar Se eu colocar a caixinha normal, ninguém pergunta nada. Mas se eu colocar a caixinha anônima, o pessoal pergunta. E com muito respeito, graças a Deus. Bom. E assim, é fruto de um entendimento de que aquilo ali é um trabalho, né? De orientação. Eu vou voltar aquele gancho da parte que é uma coisa que as pessoas gostam muito. E você fez essa pronúncia. Você falou 0800. 0800. Tudo que é 0800 interessa às pessoas. Não importa se elas precisam. Né? Você falou assim, é de graça, eu quero. Então, eu quero algumas dicas gratuitas aqui para o podcast. A pessoa que já tem incontinência, não tem jeito. Ela precisa procurar um fisioterapeuta pélvico para poder fazer o tratamento. A gente tem que entender o seguinte, já está com incontinência. Alguma coisa causou a incontinência, né? Sim. Tem alguns fatores que são predisponentes, gestações, tipo de parto, infecção urinária causa muito. A principal é fraqueza muscular. Então, se está causando por fraqueza muscular, tem que tratar a fraqueza muscular. Hoje, a fisioterapia pélvica é padrão ouro para o tratamento de incontinência urinária. Então, hoje os urologistas já indicam a fisioterapia pélvica. Nossa. Com esse trabalho, né? Aí tem a incontinência causada pela fraqueza. Se não fortalecer, se não tratar, vai passando o tempo, a tendência é enfraquecer cada vez mais. Entendi. E chega a um estágio, como eu te falei, de tão fraco que tem as quedas dos órgãos. Pode cair bexiga, pode cair útero, pode cair reto. Entendeu? Então, bora tratar. E antes, a incontinência, ela era conhecida como doença de velho. Todo mundo falava, né? Que são as pessoas idosas que perdiam. E hoje, não. Hoje, eu tenho um paciente de 25 anos, de 30 anos, pessoas novas que já estão incontinentes. A incontinência, ela tem relação com a quantidade de vezes que a pessoa tem necessidade de ir ao banheiro? Não. Para fazer um xixi? É outro tipo de disfunção. Por exemplo, bexiga hiperativa. Hiperativa, que vai, né, que faz a força muitas vezes. A bexiga é um músculo, a gente tem um músculo chamado detrusor. Então, se contrai muitas vezes, é bexiga hiperativa. Pode estar associado à incontinência ou não, mas tem um tratamento específico para isso. Aí tem a incontinência, que pode ou não estar relacionada à bexiga hiperativa, que é a fraqueza, pode ser pela fraqueza muscular. Voltando um pouquinho, também tem bexiga hipoativa. Quando a pessoa tem um número de micção muito diminuída, vai poucas vezes ao banheiro.
Tipo, tem gente que vai no banheiro 2 vezes ao dia. Isso pode causar um dano muito ruim lá no futuro. Geralmente é pelo quê? Essa redução de a pessoa vai 2 Pode ser vezes neurogênica, porque é algo que aconteceu, assim, neurológico. Pode ser porque a pessoa, se deixar, eu fico o dia todo sem ir no banheiro e consigo ficar. Tem gente que não ingere muita água. Então, não vai muito no banheiro e vai achar que isso é normal. Que abre a boca pra falar, eu consigo ficar o dia todo sem ir no banheiro. Acha que Mas é uma isso aqui, vantagem, ao né? longo prazo, pode Isso dar um só problema. é vantagem no carnaval, meu amigo. E, fora o carnaval, não tem vantagem. Não tem. E que não é saudável, Não é diga-se, né? saudável. Mas algumas pessoas eu acredito que seja pelo fato, às vezes, até de trabalho. Algumas pessoas que não conseguem estar ali, aí bebe pouca água, aí começa o organismo a habituar. Meio-dia, de noite, no máximo 3 vezes ao dia. 3 vezes é aquela garrafona de água de 2 litros aqui do lado. Tem só que beber muita água trabalhando, bebendo água. Trabalhando, bebendo água para poder também fazer muito xixi. Sim. Mas é importante, são temas interessantes porque são coisas do dia a dia. E que as pessoas podem achar, isso que você falou é muito importante. Eu aguento segurar muito. Piorou se a pessoa tiver vontade de ficar segurando, né? Segurando, não pode. Então, sentiu vontade, vai no banheiro. Não deixa de beber água para não ir no banheiro. Tem gente que deixa de beber água para não precisar ir no banheiro. Isso é pior. A longo prazo pode trazer muitos malefícios para a pessoa. Eu chupo melancia à meia-noite, se me der. Não, aí não. Melancia é diurético e vai fazer você ir no banheiro a noite toda. Eu vou. Eu não O dia que eu não puder ir no banheiro a noite toda, aí que eu vou ficar preocupado, que a cama vai ficar... Melancia é maravilhoso. Eu já tomei Vou mandar um abraço aí para meus professores de faculdade, em época de faculdade. Eu fui convidado a me retirar de sala de aula uma vez de modo injusto por conta disso. Porque eu cuidei da minha saúde. Deu 18h30, eu morava sozinho. E aí os colegas chegaram. Estavam vindo de trilha, de moto. Aí pararam na porta lá de casa. Às 19 horas pegaram melancia. Aí a gente abriu, sentou na varanda assim de casa, abriu melancia. Acho que chupei uma melancia inteira. Eu tomei banho e saí para aula. 7h10, a aula começou 7h19. 7h10 eu levantei a primeira e saí. Só que eram os colegas de sala. Então era eu e mais 3. Aí a gente começou. Entre 7 e 8 eu saí umas 4 vezes. Ele parou e falou, vocês 4. Ele falou, vocês 4, pode sair. Não, professor, melancia, pode sair. Pode sair. Tirou da sala, porque a gente levantava toda hora, não aguentava. Passava 20 minutos aqui já dava. E aí o professor reclamando e não, eu não vou aguentar. Melancia. É uma maravilha. É uma informação muito importante. Tem gente que vai na consulta, que paga porque vai muitas vezes no banheiro. Aí eu dou a orientação. Diminui a ingestão hídrica durante a noite. Pronto. Aí não vai mais. Eu falo assim, as pessoas tomam água à noite, que fica levantando que toda fica hora. levantando toda hora. Porque ninguém merece, né? No outro dia a pessoa vai estar com sono, afeta. A pessoa é casada, vai acordar a parceria. E aí não é uma coisa legal. Eu não suporto levantar de noite. Não levanto. E é normal. Nosso organismo está preparado. Só que se você beber muita água, se você ingerir muito líquido, você vai no banheiro mais vezes. Eu vou, na volta eu já bebo água desde. Não bebo água. Eu falo assim, bebe tudo que tem que beber até no iniciozinho da noite. Se tiver com sede, molha a garganta e pronto. Agora, melancia, cerveja, são mas a cerveja, quando você deita para dormir, ela é diferente. Eu acho que a água e a melancia dá mais vontade. Talvez é o álcool, né? Porque o álcool vai meio que desidratando. É diurético também, né? Então a tendência é ir no banheiro. Mas eu acho que o meu organismo é dó de liberar a cerveja. Deixa ela aí mais um pouquinho. Fica com ela mais um pouquinho. A gente falou da questão da fisioterapia pélvica. Algumas pessoas associam ao pompoarismo. E não é uma coisa direta relacionada, ou tem algum tipo de exercício que é ligado, que é vinculado? Hoje o pompoarismo está muito na moda, né? Que é para melhorar na performance sexual. E é para fazer exercício também. Só que você vai focar nos exercícios. Tipo, né? Tem alguns instrumentos também que usam e tal. Sim. E a fisioterapia pélvica não, vai olhar como um todo. Sim. Tem gente que não é indicado fazer o exercício, porque sente dor, tem alguma tensão muscular. Primeiro tem que tratar para depois começar a fazer o exercício. Entendeu? Mas a fisioterapia pélvica, a gente também faz o exercício, que é para melhorar também, como eu já disse, a relação sexual. Porque fortalece. Quando fortalece a musculatura,
melhora a fricção, pênis-vagina, aumenta a oxigenação, enfim, contribui de forma bem positiva para a pessoa. Tem algumas pessoas que têm, mulheres que têm dificuldade no orgasmo e que a fisioterapia pélvica, ela tem recomendação para isso hoje? Claro. Não sei se você sabe, mas é comprovado cientificamente que 70% das mulheres nunca chegaram ao orgasmo. E aí eu sempre discuto isso no meu Instagram também. E aí a gente orienta, porque o fortalecimento muscular, às vezes o próprio autoconhecimento, que a gente fala dentro da consulta, ajuda a mulher a conhecer seu corpo, a saber o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Como ela vai conseguir chegar lá. A gente dá caminhos, mas a pessoa que tem que escolher o que seguir, né? Sim. Tipo, o autoconhecimento. Conhecer, conversar com o parceiro. Tem muito casal que não conversa. E assim, as mulheres heterossexuais são as mais insatisfeitas sexualmente. E eu abordo muito esse tema porque acaba trazendo muita infelicidade para a pessoa. Por exemplo, se a mulher está infeliz, o relacionamento também não vai estar bem. Tende a não estar bem, né? Tende a não estar bem. E aí os dois ali, ó, não seguem bem. Então eu sempre foco isso no meu Instagram. Bora tratar. E eu, assim, eu tenho consciência, não é soberba não, mas tenho consciência de como que o Instagram consegue ajudar muitas pessoas em relação a essas informações, assim, de promoção de saúde mesmo. Não, e ajuda, claro que ajuda. Porque, infelizmente, nem todas as vezes tem a condição econômica de fazer um tratamento, de acompanhar. Alguns outros não conseguiriam fazer por uma questão cultural, social. O marido, que é aquele cara mais machista, turrão, menos entendido, ué, pra que você quer isso agora? Já tem tanto tempo de casado e tal, o que seria uma ignorância imensa, mas que existe na prática. Então o Instagram traz essa possibilidade de ajudar. Traz esse benefício. Nessas modalidades de vídeo de orientação, você faz algumas orientações para as pessoas que podem fazer alguns exercícios preventivos em casa? De modo geral, tanto para a parte do assoalho pélvico de modo geral. Então, a gente trabalha, eu sempre falo no meu Instagram, né? Para prevenir. Prevenindo fazendo os exercícios. Eu indico fazer uma consulta, uma anamnese. Inclusive, eu já estou atendendo online. Comecei. Associando também a consciência corporal com respiração, fortalecimento, enfim. E aí a gente começa a fortalecer. E eu falo que é R$0. Por quê? Porque você pode fazer em casa, como eu já disse aqui, né? Contraindo, focando em contrair ali o canal vaginal, sem auxílio da perna, da musculatura abdutora, glúteo e nem barriga. E a pessoa consegue. É como se fosse sugando, sabe? É como se fosse fazer xixi para xixi. Mas não pode fazer isso fazendo xixi. É só explicando. Entendi. Aí faz o exercício. Eu falo, faz 3 de 10 todo dia. Aí tem um conezinho vaginal que eu também sempre mostro, que é para fortalecer. É igual a academia, o cone vaginal, que as pessoas também usam no pompoarismo. Começa com mais fraco e vai evoluindo. Assim que sua musculatura aguentar, vai melhorando. Era para eu trazer e não esqueci. Poxa, não vim preparada. Como é o nome? Os cones vaginais. Vai, maestro. Põe na tela aí para ela. Porque imagine, você orienta... Vê se na minha bolsa tem aqui, amiga. Você orienta pelo Instagram, é importante? É bacana? Mas a pessoa que ela passa pelo menos por uma consulta antes, bem melhor. Ela tem uma orientação. Uma orientação melhor. Por exemplo, tem mulher que sente dor na relação sexual e não é nada ginecológico. Não, essa sondinha a gente usa pra... Deixa eu mostrar. A gente usa essa sondinha para tratamento. Dizem que bolsa de mulher você acha tudo. Bolsa de mulher, fisioterapeuta pélvica. Tem de tudo. Ainda mais. Tem tudo que vocês imaginarem. Aqui é um dos aparelhos, são vários que a gente usa para incontinência. Cada paciente tem o seu. Muito bom. É um dos melhores que tem no mercado. É a sonda intravaginal. Sonda perineal vaginal. A gente usa para gerar um fortalecimento, para estimular o músculo da bexiga. Nossa. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu vou lhe indicar uma paciente aí que... Muito bem. Vai espirrar, não bota a mão no nariz, mas não. É desse jeito. Beijo pra ela. Não vou falar quem é, não. Um beijo pra ela. É desse jeito, É desse jeito. Ela vai espirrar, ela vai assim, ó.
Fala, mas rapaz, o que é se eu espirrar? Eu falei, tá vendo? É normal não, tá errado. Não é normal. E eu sempre falo no Instagram, gente, não é normal. Ó, trata na gotinha. Porque é na menor gotinha que tem o melhor tratamento. Porque assim, começa com gotinha, e depois vai em jato, aí vai só piorando. E outra coisa também que eu quero alertar aqui. Retorcele, o reto cai também, gente. Tem muita mulher nova que é constipada, crônica, que é constipada, que tem problema intestinal, que não consegue ir no banheiro regular desde sempre. Sim. Tem muita chance de ter retorcele. E o reto cai. Cai, tipo assim, tem prolapso da parede anterior, prolapso da parede posterior, que é o reto. Era pra eu trazer minhas coisas pra mostrar, que eu falando assim, as pessoas não vão entender. Vai entendendo. Você achou, maestro, na internet aí? Veja aí o nome que ela vai colocando aí. Cones vaginais. Aí ela vai explicar agora. Os pezinhos na internet. vaginais. É cone. Mas é uma área muito legal, assim, eu gosto bastante. Não, e assim, é coisa do dia a dia, do corpo, e que se a gente não tiver atenção, é como você falou, como tudo na área da saúde, eu acredito que ou você cuida de modo preventivo, ou vai sempre pegar um problema maior. Vai pegar um problema maior. Tem gente que acha, é só uma gotinha. Tenho várias amigas, assim, na base de 20 a 30 anos. Tá saindo só uma gotinha. Só que vai piorando. A gotinha hoje, daqui uns 3 anos, 5 anos, vem em jato. É isso aí? É isso aí que eu uso. Aí cada coisinha tem um peso diferente. 20 gramas, 30 gramas. Tem um que é 70. Esse vermelho é 70 gramas, ele é super pesado. Mas aí tem mais, tem até 100, 120 gramas. Entendi. Mas tem gente que tá com a musculatura tão fraca que não consegue pegar esse rosinha, que são 20 gramas. Que a ideia é inserir e segurar, travar? Você insere. Aí, pior que esse aqui também não dá pra mostrar. Você coloca, aí prende. Tem um fiozinho, tá vendo? Sim. Você prende até aqui, ó. Com canal vaginal. Prende. E vai fazer exercício com ele lá dentro. Entendi. É igual a academia. A gente não faz pra braço, a gente faz pra vagina também. É bem legal. Muda o peso, 20 gramas. Mas aí é muito, né? Pra quem tá, principalmente pra quem tá precisando. É muito pesado. Pra quem tá precisando fazer o fortalecimento, 20 gramas é peso. Até 70. Você não dá nada, mas se você pegar assim, você vê. Até 70 gramas. Não, tem mais. Mas geralmente, assim, em tratamento em clínica, eu gosto de usar até 70. Aí se a paciente passou de 70 e já tem alta, aí ela começa a aumentar por ela mesma, assim, pra fortalecer mais e mais. Aí já tá escutando, já viram aquela de halter, né? Mas é porque aí a pessoa já chegou no nível que ela já tá. A mulher já tá no nível que a musculatura aí já eu tá falo legal. assim, cadê as marombeiras? Quem é que vai pegando, sabe? Vai aumentando. Aí eu acabo vendendo isso aí pra facilitar a vida das pessoas. Falou marombeira. Me veio agora um pensamento. Eu vou perguntar, sou besteira, eu corto, né? Depois. Mentira, eu não corto nada. É por isso que eu penso muita coisa de te perguntar. Falam que as marombeiras, mas marombeira mesmo, não é aquele pessoal que vai regularmente à academia, não. Essa região, ela fica diferente. Seria por quê? Por conta do fica diferente como? Pois é, boa pergunta que eu não formulei ainda. Assim, falei, porque você pode falar. Tem alguns estudos que mostram que quem faz exercício de alto impacto tende a ter a musculatura pélvica mais fraca. Porque faz muita pressão. Abdominal, intraabdominal, acaba... É o avesso. Acaba pressionando muito o assoalho, aí tem a fraqueza. Já é comprovado cientificamente. Mas não são todos. Não significa que quem faz, por exemplo, crossfit vai ter. Não é assim. Vai ter problema de coluna. Pode ser que tenha. Problema de coluna, é outra coisa. Mas... E quem faz crossfit não tem que deixar por conta disso. Né? Por causa da fraqueza. Tem que fortalecer a musculatura. E pronto, e tá tudo ok. Aí eu gravo os vídeos associando, né, o fortalecimento dentro da academia. Aí eu oriento geral, assim. Entendi. Mas quem faz exercício de alto impacto, se não fizer exercício da musculatura para fortalecer juntos, tende a ter a musculatura mais fraca, a musculatura pélvica. Nem tudo vai ser resolvido pela fisioterapia pélvica. Vão ter alguns trabalhos que vão ser associados, né? Falando de incontinência. Sim. Como eu disse, fraqueza muscular. Se tiver com uma fraqueza muito evoluída, acontece o prolapso. Aí quem gradua o prolapso é o médico. Tipo assim, vai caindo.
É tão difícil porque eu não trouxe as coisas. Aí vai caindo. Vai falando o nome que aparece na tela. Explica o nome. Tipo assim, vai caindo, por exemplo, a bexiga, prolapso da parede anterior. Aí vai caindo pelo canal vaginal. Aí quem gradua é o médico. Tem hora que a fisioterapia não resolve mais. Tipo, a gente pede a paciente para fazer um teste de esforço. Já está no estado mais avançado. Já está saindo fora, assim, tá fora do introito vaginal. Entendi. Aí tem que ser cirúrgico. Só que geralmente essa pessoa já está idosa. Aí já não tem indicação cirúrgica. Aí a vida psicológica dessa pessoa por vários aspectos, vai aí mais uma vez a recomendação da prevenção, do cuidado. De buscar, né? E por incrível que pareça, eu tenho mais pacientes com prolapso. Porque as pessoas só procuram ajuda quando já está em estágio avançado. Mas é do ser humano, né? O ser humano deixa aí você fala assim, ó, por exemplo, a gente faz vários testes, né? Tosse aí. Aí quando a paciente tosse, sai. Aí já está bem avançado. Tá bem avançado. Aí o urologista indica, assim. Quando não tem mais jeito de cirurgia, quando a pessoa não tem idade mais avançada, não faz cirurgia, indica para fisioterapia, pelo menos para melhorar a qualidade de vida. Mas se tiver com prolapso assim, inicial, a fisioterapia pode ser um bom tratamento. Mas o ideal mesmo é tratar bem no iniciozinho. Entendeu? Entendi. E sobre disfunções sexuais, teve ajuda do psicólogo também. Psicólogo sexual ajuda bastante. Tipo, homens, falar de homens, né? Tem ejaculação precoce. Aí entra urologista, tratamento medicamentoso, fisioterapia, psicólogo. É uma equipe aí para tratar o negócio. É bacana. Ejaculação precoce está muito comum, né? Geralmente, principalmente depois da pandemia, que todo mundo ficou ansioso. Aí tem estudos que falam. O pessoal condena muito a pornografia, associando a essa situação da pessoa se acostumar com algo imediato, com algo, enfim, com algo artificial, com algo que não é seu, com a ausência de obrigação de dar prazer ao outro. Então associam muito ao consumo excessivo da pornografia a essa questão da ejaculação precoce. Para quem tem na vida prática, gera problema. É uma insatisfação, acho que para os dois, né? Para quem tem e para a parceira. Pornografia é algo assim que prejudica muito as pessoas que assistem, porque elas se comparam. E pornografia, são vídeos gravados. A pessoa coloca ali o recorte que preparado, quiser. Né? Ninguém sabe se tomou algum remédio antes. Principalmente mulheres também desencadeiam assim muita frustração por conta disso. Que vê uma vulva lá bem padronizada, né? E vê que a dela não é daquela forma. Vê que ela não sente prazer como ela vê as mulheres sentindo, como as mulheres falam. E aí eu falo assim, gente, quem tem, muito difícil vai contar pra amiga. Ela tem ali pra ela. Sim. E às vezes ela não vai contar que ela e o parceiro dela, a parceria dela não tá bem, ela não conta. E a mulher, entre as mulheres, acaba sendo talvez até um pouco mais fácil de conversar sobre essa questão sexual, né? Às vezes. Porque tem muita mulher que não consegue. Comparado com os homens. Eu acho que as mulheres conversam mais sobre si. Ou eu estou errado? É porque assim, envolve tanta coisa. Não envolve só a mulher, envolve a parceria. Na minha casa não tá bem a relação, a gente não tá tendo mais contato físico. Entendeu? Talvez ali entre os casais esteja bem, mas lá dentro de quatro paredes não tá nada bem. E geralmente não fala. Dificilmente fala. E não é para falar mesmo, não. É para procurar um profissional. Procurar ajuda. Né? Tanto a fisioterapia quanto a psicologia ajuda muito, muito, muito nesse tratamento. Os relatos que eu conheço das pessoas que falam gera outro problema. Que já não é de saúde. Já é jurídico. Porque geralmente quando se abre demais, que lá em casa não tá bom, aí alguém vai e fala, eu vou aproveitar. Ou para um lado ou para o outro. E aí o que não estava bom fica pior, porque as pessoas se divorciam porque começam a ter outros conflitos. É alguém que tem interesse no parceiro ou na parceira e vai criando ali um embaraço. Então se tiver uma situação dessa, procura um profissional, que é quem vai poder de fato te ajudar. Desabafar nesse caso não resolve o problema de ninguém, não, né? Eu vi a necessidade de falar mais sobre esse assunto. Antes eu não falava muito, assim, eu era mais receosa, eu falava muito sobre incontinências, prolapsos, essas coisas. Aí eu vi a necessidade quando, assim, as pessoas me procuravam, porque não tem.
vou falar por mim, minhas amigas, a gente não tem orientação. Meus pais são... Minha mãe é super aberta, mas ela nunca chegou conversando, assim. Na escola a gente também não tem orientação. As amigas, como eu falei, nem sempre conversam. Então, assim, as pessoas... ginecologista. Não são todas as ginecologistas que sentam para conversar sobre isso, que tem o tempo ali para ver essas queixas. Aí o pessoal perguntava bastante. Aí eu comecei a falar mais sobre o assunto. E tem melhorado muitas relações. Eu já vi algumas pessoas falando assim que se a mulher tá feliz, a relação sexual a gente não tem que levar pro lado do pudor, não. Tem que levar como qualidade de vida do casal. Sim. Se eles estão felizes, a família tá feliz, a educação com os filhos, a casa tá harmoniosa. Agora, se na relação não tá bem, que é o momento que a pessoa ali tem de troca, de carinho, não tá bem, dificilmente aquele ambiente vai estar bem. E não é só um dia, não, viu, gente? Não é só assim, hoje não foi bom, vai ficar ruim. Não é. É uma sequência, né? Sim. É a longo prazo isso, não é nada a curto prazo. Estou equivocado, ou o fato de algumas pessoas, quando têm filhos, e aí o filho naturalmente muda a rotina, principalmente para os pais que permitem essa alteração de maneira mais aberta, daquela coisa de colocar o filho para dormir junto na cama, vai perdendo aquele contato de homem e mulher, aí o filho vai crescendo, as demandas começam a gerar atenção apenas para a criação do filho, o casal vai se afastando, chega num determinado momento, vem um conflito, e muitas pessoas relatam que após o filho, criança, né, a criança, o filho ou a filha, o relacionamento muda. Muda porque muda essa rotina também saudável nesse sentido? Muda. Aí eu sempre falo, a gente tem que inovar. Mas agora, defendendo as mulheres. Como é que inova se o homem... Sexo, relação sexual, não é só lá um momento, não. É desde antes, é no bom dia, é no cuidado, é no carinho. Para o homem, às vezes, pode ser na hora, né? Mas para a mulher, se não der um bom dia, de manhã, de noite... Não, gente. Começa, uma dica aí para os homens. Começa no bom dia. E tratar com carinho. Aquela mensagem da manhã, que do nada você faz saudade. Ai, lembrei de você, tô com saudade. A mulher... Tá querendo alguma coisa, né? Exatamente. Tá querendo alguma coisa. Tô sim, exato. Que bom que você entendeu. A mulher trabalha fora de casa. Chega em casa, fazer comida, cuidar de filho, lavar a roupa, lavar a casa. Chega de noite, o homem não ajuda em nada e quer ter relação. Que mulher que vai ter uma relação feliz? Não tem. Às vezes pode, e assim, até para clarear o assunto, pode ser que algumas pessoas que estejam acompanhando agora falem, não, mas é o tempo, certo, mas a gente está falando de satisfação, de qualidade, de satisfação de ambos, né? De qualidade do casal. É muito mais fácil. Eu sempre falo a fisiologia lá da resposta sexual. Eu ia falar por isso, pela questão fisiológica, primeiro aspecto, né? Pro é muito mais fácil ter, né, não vou falar por qualquer coisa, mas por qualquer coisa. E a mulher não, a mulher precisa desse cuidado, desse carinho. E a troca sexual não é só penetração, os homens têm que entender isso. Aí eu bato sempre na tecla lá, ó. Mas é uma questão de preparação cultural também nesse aspecto, né? Eu falo hoje diálogo sempre é o melhor caminho. Hoje você fala sobre isso, sobre respeitar o corpo, sobre dar o carinho. Conhecer. Antigamente não. Pô, a gente tinha umas novelas da Globo, ficou recente que passou aí agora, que ainda virou o jargão, virou famoso, né? Que o homem olhava e falava, deite que eu vou te usar. Porque era nesse formato antigamente. Não tinha preocupação em dar prazer, em trocar prazer, em saber. Então muitas pessoas ainda vêm dessa cultura. Tem uma página, não lembro o nome, porque quando é bom eu falo e quando é ruim também. Eu recomendo e eu não recomendo. Eu imediatamente, e era não era nem pelo meu pessoal, era pelo podcast. Aí tinha um negócio lá, um comentário, um jogador de futebol do Paris Saint-Germain, não sei se você viu mais, que ele se separou, a mulher pediu o divórcio e os bens dele, o patrimônio dele estava todo no nome da mãe. Aí eu fui pensando juridicamente, porque existe possibilidade de reverter essa questão, principalmente na lei brasileira, né? E aí eu fui olhar os comentários. Os comentários, a galera, esse é um mito, esse é um gênio, o cara desse merece um Oscar. Esse sim é o rei, não é Pelé. Aí eu parei, foi o que eu pensei. Eu falei, cara, que tipo de homens são esses para um relacionamento? Você acha que esses caras idiotas, imbecis, e a página vangloriando o cara, excluí a porra da página do podcast, porque não é um tipo de coisa que eu acho saudável.
E esses caras vão pensar no prazer do outro. Um homem desse vai pensar no prazer da mulher. E é complicado. Tem uns caras que são idiota mesmo. Então, você que é mulher, não exija. Mas assim, às vezes eu falo assim, menos do gente, que não merece. culpa o homem antes de conversar com ele. Porque é questão cultural também. Pro homem, certo? Aí eu falo assim, ó, tenta um diálogo. Aí se o homem não mudar, aí vocês têm que reinventar ou fazer alguma coisa. Mas por questão cultural, o homem é assim. Vocês têm que reinventar, É. trocar. Bora melhorar aí. Fala trocar, porque aí eu faço divórcio, não tem problema não. A onda fez melhorar, ó. Faz igual o jogador, ó. Faz igual. Mas é complicado, é um negócio que envolve família, filhos, envolve E é uma série tão difícil esse tratamento assim sexual, porque. Você não chega a atender casal para esse tipo de conversa, não é? Não, casal nunca atendi. Mas assim, eu atendo a mulher, que às vezes aí o homem entra em contato, parceiro, e a gente conversa, enfim, assim. Lá no atendimento mesmo. Sim. Entendi. Mas o casal pode ser. E geralmente quando o homem Leva não por entende intermédio do isso, casal. por exemplo, eu oriento assim, para reinventar, usar alguns produtos, alguns objetos que melhoram muito, né? Aham. E aí tem homem que não deixa. Aí a mulher não compra de jeito nenhum. Aí a gente não pode interferir, né? A gente orienta. Aí já tem casal que aceita. Aí usa. Tem gente que tá em processo de separação, porque tá muito ruim. Realmente o tempo acaba acomodando. Tem jeito, né? Aí se não reinventar, Dizem. não precisa, não necessariamente, não precisa usar nada para reinventar, não. Mas contribui. Uma coisa não anula a outra. Você pode usar. Você falou uma frase que eu achei legal, que é sobre o pudor aí que você mencionou, né? Não está fazendo avaliação sobre o pudor. Aí, obviamente, a interpretação individual, dentro, como a gente diz no popular, né? Entre quatro paredes, é ali, meu amigo. É o que vale tudo. As pessoas acham que sim, outras querem criar muitos obstáculos. Se melhora, se é uma coisa que vai dar salubridade ao casamento, por que não? Né? Vai dar ao relacionamento. Não vejo motivos de não ser colocado em prática. Eu atuo assim, eu não atuo nessa questão de, tipo assim, posição. O povo tem hora que me pergunta, não sei que é a posição. Não. Eu atuo mais ligada à musculatura, às disfunções, entendeu? Aí eu acabo orientando, porque na anamnese geralmente a gente pergunta sobre relação sexual. Aí eu trabalho nessa questão. Aí quando envolve psicológico, né? Quando precisa de um psicólogo, aí eu tenho as parcerias. Mas assim, ó, toda mulher, primeira coisa, ginecologista. Eu alerto todo mundo. Ginecologista. Toda mulher precisa passar no ginecologista. Você atende muitas mulheres que chegam lá com um problema e quando você faz os questionamentos e pergunta sobre a última consulta com o ginecologista, ou nem fez ou nem lembra mais nada? Nunca foi. Hoje mesmo eu estava na palestra, na unidade de saúde. Aí minhas amigas, minhas parceiras que estavam comigo, 2 nunca foram ao ginecologista. São profissionais da saúde. Aí eu falo, fica difícil, né, as meninas? Bora contribuir. Mas eu sempre falo, e ao ginecologista, porque essas doenças pélvicas, elas são silenciosas. E quando descobre, já está no estágio bem avançado. A pessoa que não se cuida realmente não vai esperar muita coisa vai. que não seja colher o problema, né? Vai colher o problema. E o urologista também. Os homens, eles não são orientados, não são instruídos a procurarem um urologista. Acho Fato. Pior ainda, né? Só procuram quando estão na idade de aparecer sintomas, né? Da próstata, quando está aumentada, enfim. Também conhecido como 60 anos. É isso? Depende. Não, é 50. Aí se 50 anos, aí se já tiver alguém da família, pode ser 45, né? 45, acho que se tiver já genética. Quantos mais? 45? É porque ele. Mas assim. 40 não. Faço 38 em julho. 40 tá muito perto. O povo com a bestagem, né? Mas todo homem pensa assim. Tem que ir. Às vezes aparece. Eu sempre falo. Tô rindo, tô brincando, mas vou te falar a verdade. Não tem um problema nenhum. Né? Imagine você deixar de cuidar do seu corpo, da sua vida, da sua saúde por um preconceito. Em que pese haver uma falha considerável
na medicina. Porque você vai fazer uma avaliação óssea, você faz um raio-x, você vai fazer uma avaliação profunda numa parte do corpo, você faz uma ressonância. E essa parte não evolui? Essa parte tem que ser manual, inventa um equipamento aí. Você tem pouco tempo para inventar, que a idade está chegando. Mas tem os exames, né? Mas é exames, importante, o toque é importante. Mas quem tem a propensão, quem tem na família, tem que realmente ter uma atenção de antecipar. De fazer uma... Se não me engano, são 45 anos quem já tem alguém na família. É tão, assim, sofrível a doença ou o problema que você sabendo identificar, se cuidar, se precaver, não faz comparação. Mas imagine, você falou das mulheres, uma dificuldade. Homem é pior ainda. Homem nesse aspecto aí... Não é à toa que, se não me engano, é o terceiro tipo de câncer que mais mata homem no Brasil. Eu ainda não estou na faixa etária de conversar sempre sobre isso com os amigos da idade. Mas as pessoas que estão um pouquinho mais acima da idade, é sempre de modo... na resenha, é sempre, né, não, eu fiz o de sangue, não vou jogar para o ano que vem, vai para frente, vai para frente. Que os mais idosos, então, misericórdia, esses aí... tem que fazer. Tem que fazer. É importante. Meu pai é a luta. Meu pai não importa isso não, mas... Homem... Eu falo, pai, vou marcar em tal lugar. Não, marca em outro lugar, sabe? Seu pai tem cara de que é aquele que pergunta, o médico é japonês? O dedo... Eu falei assim, pai, faz em tal lugar. Ele foi pra conquista, né? Tem um tipo que fala desse jeito, só vou no médico japonês, baixinho, 1,50, tá, e vai fazer. Tem nada a ver, Aí ele falou assim, não, eu faço em tal lugar que o dedo dele é menor. Isso tá certo. Não vai condenar o senhor. Mas ele nem conhece, sabe? Ele não sabe nem o que é. E ele só vai na resenha. E não só na resenha. Mas imagine um médico, né, aqui, por exemplo, não é a especialidade dele. É a especialidade de Dr. Tiago Torres? Né? Dr. Tiago esteve aqui. Dr. Tiago esteve aqui. E as meninas fizeram resenha. Ele falou, não, o meu é macio e fofinho. Fica gerando clima. Não é demais. Agora imagine o Dr. Breno, com quase 2 metros de altura. Se fosse a área dele, o pessoal ia espantar. Ia dizer, não quero... Não, você vai falar, não, doutor, deixa para uma próxima. E o homem também pode procurar ajuda antes, né? Sim. Tem algumas doenças. Eu sempre falo, verrugas genitais, manchas. Pode ser sinal de alguma doença, de algum IST. Infecção sexualmente transmissível. De fato, o homem ele é menos preocupado com essa questão. Enquanto não está doendo, é mais difícil ir. Né? E se estiver doendo pouco, dá para esperar segunda-feira. Dá para esperar. Que aí é torcendo para parar de doer. Mas na hora que o bicho pega, corre todo mundo lá para resolver. Corre. E às vezes, né? Vai tarde demais, não tem mais. Vamos deixar umas dicas aí do que é possível as pessoas que estão nos acompanhando. Em casa, dizer assim, olha, você que tem tal coisa, você para fortalecer isso, para fazer isso, você pode fazer isso. Dicas. O 0800. Aproveitem. Aqui me vocês segue no Instagram que tem várias dicas 0800. Primeiro, espirrar, tossir, pegar peso. Se sair xixi, tem que tratar. Não é normal. Essa é a primeira dica, né? Para já começar a tratar desde o início. Segundo, dor na relação sexual tem tratamento. Então procure ajuda, tanto psicológica quanto fisioterapia. Vou interrompendo aqui, mas você continua nas dicas. Qualquer nível de dor? Não é normal sentir dor. Aquela dor constante. Eu falo, não é normal sentir dor. Sentir dor, vai para ginecologista. Urgente. Tá tudo ok? Aí que vai para fisioterapia, porque é muscular. Gente, a dor é tanta que vocês não têm ideia, não. Fecha o canal, penetração. Pode colocar um dedo miudinho, não passa. A pessoa contrai e não é ela, é psicológico. Por exemplo, o vaginismo. Contrai que não entra. E aí a gente tem que fazer um tratamento todo ali de relaxar a musculatura. Aí, geralmente, essas disfunções também é associado com a psicologia. Entendi. Entendeu? Sentiu dor, ginecologista. Muito bem. Prossiga com as dicas. O que mais? Ingestão hídrica. Diminuir à noite, para não precisar ir no banheiro a noite toda. É uma dica, assim, que quem sabe acha que é
pouca coisa, mas para quem não sabe, que fica a noite toda indo no banheiro, atrapalha a vida social, psicológica. No outro dia a pessoa tá morta também, né? Então essa dica é de ouro. E dormir recupera tudo, o corpo como um todo, né? Que mais? E trabalhar de forma preventiva, né? Bora contrair essa vulva aí, esse assoalho pélvico. No meu Instagram eu dou as dicas para vocês. Mas o principal é vocês fazerem uma consulta para saber se está tudo ok. Lembrando que quem está sentindo dor não pode fazer o exercício. Primeiro trata Tem que fazer tratar a dor. Perfeito. Alguma pergunta que eu esqueci? Não, alguma coisa que eu esqueci. O seu Instagram vai estar na hora que a gente começa aqui e na descrição do link. E a galera, a gente marca. Quando a gente marcar aí, você já segue a Amanda para poder acompanhar. Segue, gente. A Amanda vai estar na rádio com a gente em breve. Você já vai estar seguindo, já vai mandar suas perguntas também para ela responder lá na rádio. A rádio é legal que vem aquelas perguntas bem aleatórias. Tem uma vez, eu falo assim, mas eu sou durona, eu sou tímida. Assim. Tava dando uma palestra numa escola. Aí eu falei assim, já que vocês não têm coragem de fazer a pergunta, eu vou fazer uma caixinha de perguntas e vai passando aí. Aí vieram as perguntas. O anonimato solta coisa, né? Solta. E eu lá na minha. Não tem não. E tipo, era 11 horas da manhã. Os professores, diretor, tudo lá, do meu lado. E era assim, ensino médio, 3º ano. Então o pessoal já sabia das coisas, né? Aí eu mostrei anatomia, sobre doenças, sobre a importância de a ginecologia. Não aprofundei em nada, assim, sexual, não. Aí veio a pergunta, bem assim. Amanda, eu posso engolir a goza? Vai fazer algum mal? Só abaixei a cabeça e falei assim, meu Deus, o pessoal da direção tudo do seu lado, né? E o pessoal da eu tinha que falar no microfone. Então, vamos ser rápido aqui por causa do horário, gente. Não pode engolir. Não, mas aí a gente fala assim na resenha, as pessoas riem, mas existe que pega doença, que pode realmente, né? Umas bactérias e tal. Mas assim, tem gente que acha que engravida. Aí já é uma... Isso, rolou um vídeo justo na semana que eu fui, tava rolando esse vídeo, foi por isso que perguntaram. Mas então precisa ser falado. Sim. Às vezes assim, eu ri, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, demorei uns segundos para falar. E aí eu expliquei, porque as pessoas não têm esse conhecimento. É fato. É como você falou, pra gente que tem o entendimento sobre uma coisa, aliás, tudo que a gente conhece parece simples e o que a gente desconhece, né? Então é importante. Essas palestras, você é vinculada a município, alguma coisa, ou geralmente acontece por convite? Convite, eu sempre participo. Escolas, unidades de saúde. Eu acho que eles deveriam saber mais. Deveriam. Existe a questão, a gente estava falando aqui, da higienização. Eles sabem que precisa usar o preservativo, beleza, mas não usa. E aí talvez não pondere o tanto de problema, porque pensa logo na gestação, que é um problema, viu, gente? Na adolescência, Na adolescência, sem programação, sem condição de criar, é um problema. E aí eu vou trazer, escolar, né? Estou trazendo para minha opinião mesmo. Eu interpreto a gestação fora de um planejamento, um problema social, né? Então, algumas pessoas acabam bagunçando toda a vida ali, dela, do outro e de alguém que está vindo. Da criança. Né? Por conta disso. E pensa na gestação, esquece das doenças. E que não são poucas. Assim. Não são poucas. Você falou do sexo oral, a pessoa que fez a pergunta, o indicado é que use o preservativo. Né? Para que tenha ali também a preservação, porque senão pode contrair a doença do mesmo jeito, não é isso? Então, você está numa escola, está no lugar certo para falar do assunto. E tem que falar mesmo. Tem que falar. Essa galera... Né, essa geração tá vindo com tudo aí, né? Tem que falar de uma forma mais aberta. Porque a rede social, eles têm muito acesso. Tem. E nem sempre é de um conteúdo bacana. Tem muito acesso, mas nem sempre é do lugar certo. É do lugar certo. Isso é complicado. Eu ia explicar que um amigo me falou aqui, mas me cortou na hora ali, ele que serviu para montar e agora eu corre. Vou explicar mais não. Não lembro onde é que eu tava não. Amanda, obrigado. Feliz pela sua vinda. Conversei demais? Pelo contrário, você falou o necessário. Se quiser conversar mais, está disponível. Mas eu acho que o tema é um tema importante, é um tema interessante, porque tem coisas que parecem comuns,
Ou melhor, como você colocou, são comuns, mas não são normais, Não né? são normais. Elas precisam ser tratadas, precisam ser analisadas de maneira técnica, de maneira profissional. Seja bem-vinda, Abrumada, apesar de você já ter um tempinho aí. Tem um ano que eu moro aqui. Ao trabalho, à cidade, certamente você vai colher bons frutos. Tem uma cidade que tem boas pretensões, potenciais econômicos e profissionais para você explorar, desenvolver. E portas abertas aqui no nosso Tema Livre, como eu vou te receber lá na rádio em breve. Vou, se Deus quiser. Obrigada, agradecer pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu nunca participei de podcast, estou meio assim, meio perdida. Foi mais complicado do que imaginava? Não, ou menos complicado do que imaginava? Menos complicado. Achei que você estava preocupada, não foi, Luísa? Estava preocupada. Tá. Você está vendo como é que no final você está tranquila? Pelo menos é a minha missão. Você não podia sair daqui preocupada. Aí até Mas eu tava preocupada, porque assim, eu nunca fiz podcast. Eu não sei nem como é que vai sair lá na filmagem. Vai ficar bem legal. Na hora que você estiver falando, tá pra você. Na hora que eu estiver falando, tá pra mim. Na quinta-feira, vamos estar no 97 News, divulgando aí o podcast. E a gente pede, né, pra galera compartilhar, pede pro pessoal. Bora compartilhar, mandar para os amigos, para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, né? Quem é até o maestro ali. O maestro tá ali jogando duro na técnica. Tá jogando duro ali. Sua assistente. Minha assistente, claro. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Gostei bastante. Que bom. Que bom que tem esses vínculos aí de comunicação para a gente falar mais sobre o assunto, né? Para ter mais educação em saúde, que a gente precisa disso. E fiquei feliz de saber que você faz palestras também. Faço. Porque volta e meia a gente está por aí. De graça ainda. Não fala essa parte não, que eu deixo que eu faça uma negociação. Não, eu não me importo de falar sobre o assunto, não. Sabe, eu acho que acrescenta muito na vida das pessoas. E meu Instagram, me segue no Instagram, viu, gente? Fisioterapeuta Amanda. Ela gosta do Instagram, viu? Lá no Instagram. Vou marcar ela lá, a gente vai marcar. Ela vai trazer mais público pra gente, porque ela que é a bombada do Instagram, mas a gente vai marcar você lá também. Quando eu falei das palestras, é porque eu faço bastante palestras também. E em alguns lugares fica legal a gente fazer alguns temas associados, dependendo do público. Então a gente vai estabelecendo esse contato. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pelo Instagram. Pelo Instagram. Valeu, obrigado a vocês. Até a próxima. Compartilhe, deixe seu like. Vamos seguir aí. Beijão. Tchau, gente. Obrigada.